gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitória. Esse é o Vitor e esse é o Luca. Bom, demorei pra trazer esse vídeo porque esses 10 meses do Luca eu quis me dedicar só a ele. E agora que ele tá maiorzinho, ele não é tão dependente assim, eu consigo trazer vídeo pro canal, consigo gravar algumas coisas, consigo adiantar as minhas também. Porque antes, como ele era muito pequenininho, eu não conseguia fazer nada porque eu queria ficar só com ele, né? Então assim, ele não sabia andar, não sabia fazer nada. E agora com 10 meses ele já anda, ele já brinca sozinho, então eu já consigo fazer mais coisas do que eu conseguia fazer antes quando ele era menorzinho. Então eu quis trazer pro canal hoje o meu relato de parto. Muitas das coisas que aconteceram comigo ninguém falou, ninguém comentou, então eu tive que aprender por conta própria. E então assim, talvez esse vídeo ajude alguém que também não tem acesso a essas informações. Eu tava de quantas semanas quando o Luca nasceu? Quase 42, né? O Luca já estava com 3.600, se eu não me engano, na última ultrassom que eu fiz. Então o médico, né, me aconselhou a fazer uma cesárea ou induzir. Só que na minha cabeça ele ia nascer, eu já tava sentindo algumas contrações de treinamento, então na minha cabeça ele ia nascer e eu ia esperar o máximo pra fazer o parto normal. Dia 18/10, eu tinha uma consulta pré-natal. Eu fiquei das 4 da manhã até 4 horas da tarde sentindo contração de 3 em 3 minutos. Fui pra maternidade pra fazer a consulta e na hora que eu fui passar no cardiotoco, eu tava com muita contração. A enfermeira falou que aquelas contrações que eu estava sentindo não era de treinamento. E aí no cardiotoco não tava constando as contrações. Então assim, não tinha o que eles fazerem nada e eles me deram uma medicação e eu fui passar com o médico. Tinha falado o que tinha acontecido, que eu tava com contração de 3 em 3 minutos. Baixei o aplicativo pra cronometrar e mostrei pro médico. E ele realmente disse que isso seria uma contração, só que como no cardiotoco não constou nada, não tinha como ele fazer nada. Eu, naquele momento, eu não queria induzir, eu não queria cesárea. Eu falei pra ele que eu queria optar por esperar mais um pouco pra ver se o Luca realmente não vinha até eu completar mais uma semana de gestação. No dia 19, no dia seguinte, eu tava em casa, conversar com a madrasta do meu marido no portão, e eu falei pra ela, tô me sentindo um pouquinho mal, eu vou entrar, e me despedi dela e entrei. No que eu entrei, que eu fui na cozinha beber água, eu senti um líquido escorrendo. E aí na hora que eu olhei meu short, tava todo molhado. Acalmei, mandei mensagem pro Vitor. E aí ele já queria chamar a ambulância, enfim. Acabou que ele chegou em casa, a gente foi pro hospital. O médico que foi fazer o toque em mim, eu estava com muita dor naquela hora. E ele foi fazer o toque em mim. Ele disse que eu não estava com dilatação, que não tinha vazado líquido, que não tinha nada. Que eu tinha feito xixi e foi isso. Só que assim, gente, uma pessoa percebe quando faz xixi. Enfim, eu chorei muito, falei que tava com muita dor e ele acabou me machucando na hora do toque. Enfim, ele botou uma pressão em mim de que eu não iria conseguir o parto normal, porque eu estava sentindo dor só dele fazer o toque em mim. Acabou que isso ficou na minha cabeça. Conversei com meu médico sobre a cesárea e eu fiquei com aquilo na cabeça e eu marquei a cesárea e eu fui chorando pra casa e tudo aconteceu muito rápido. Eu orei pra Deus, pedi pra Deus que se fosse pra vir de parto normal, que o Luca nascesse naquela madrugada, porque na quinta-feira que aconteceu isso, do médico, do toque, e tinham marcado a cesárea pro sábado. Sábado, né? Pra sábado. Vamos nós acordar às 5 horas da manhã pra fazer a cesárea. Cheguei 6h30 na maternidade no sábado. A enfermeira veio, colocou acesso, fez a papelada, levei um chá de assento, porque eu fiquei até umas 10, até umas 9 e pouquinho lá pra fazer a internação. Aí a enfermeira chamou eu e o Vitor, deu a roupa pra gente colocar. Só que assim, a roupa em mim atrás ficou muito curta. E eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Eu tive que enrolar um lençol atrás, porque não estava cobrindo o meu bumbum. E a foto ficou, tipo... Enfim. Aquele dia eu tava muito resfriada. Passei a semana inteira resfriada. E o médico me deu um xarope pra tomar. Só que nesse dia, eu não poderia tomar nada, porque eu estava de jejum. Então eu não tomei o xarope, eu estava tossindo e eu estava espirrando. Muito entupido meu nariz.
Então, assim, a sala tava muito gelada. Muito gelada. E eu só com aquele aventalzinho, eu estava sem chinelo, eles colocaram uma touca no meu pé. E eu andei sem chinelo, resfriada naquele frio no hospital. E eu fiquei 1h30 esperando pra poder entrar pra cesárea, pra fazer a cesárea. Nesse meio tempo que eu fiquei esperando pra fazer a cesárea, eu estava numa sala e tinha outras pessoas na sala, porque é uma sala que você sai e fica esperando o quarto liberar lá em cima. Aí, eu pleníssima esperando a cesárea, uma mulher que fez uma cirurgia e tomou anestesia quase morreu, e aí eu já fiquei em choque, e eu falava com o enfermeiro, eu falava, pelo amor de Deus, eu vou tomar essa anestesia, não tem risco. Ele falou, não, moça, isso daí é por causa de outro problema dela e tal, enfim. Beleza. Eu já estava tremendo, já estava com frio, resfriada, tossindo, espirrando. Aí me chamaram pra entrar na sala, e eu já tava tremendo, eu tava com muito medo, porque eu fiquei sozinha, o Vitor não entrou comigo, o Vitor ficou esperando numa sala. Era do lado da sala que você ficou esperando? Não, era lá embaixo. Lá embaixo. Pra cima. Enfim, eu subi pra sala pra fazer cirurgia e ele desceu, ele retornou pra onde ele estava, só que ele tava todo encapuzado já tinham mandado ele colocar roupa, tipo, ele nem ia entrar naquela hora e ele ficou muito tempo com a roupa esperando pra poder subir pra sala de cirurgia. Chegando na sala de cirurgia, eu já tava com contração novamente, então tava doendo muito. E aí o médico pediu pra mim sentar em cima da maca e me curvar pra ele poder dar anestesia. Só que nisso veio uma contração, eu pedi pra ele esperar, ele não esperou pra poder me dar anestesia. E aí lá vai eu, curvada. Ele foi aplicar anestesia, só que ele aplicou errado. Ou seja, eu tomei 2 anestesias, uma seguida da outra. Dói, óbvio que dói. Mas, cara, é um líquido que queima. Nossa, olha, já tô tremendo só de lembrar. E aí eles me deitaram. Só que no que eles me deitaram, eu já não tava mais sentindo as minhas pernas. Foi, tipo, muito rápido. Eles pediram licença pra colocar a sonda. A sonda, assim, você não sente aquela dor, mas você sente entrando. É uma coisa muito estranha. Colocaram a sonda em mim e falaram que iam chamar o Vitor. Beleza, o Vitor entrou. Eles começaram tirou o meu avental, né? Colocaram um negócio na minha frente, colocaram meu braço aberto. Aí o Vitor entrou, foi questão de 10 minutos, o Lucas já tinha nascido. Já tava lá, né, pra acompanhar o nascimento. E ele, acho que é a Apigar que fala. Apigar 9. A gente perguntou por que foi 9 e ele falou que foi porque o Lucas fez cocô na barriga. Então, assim, se eu não tivesse feito a cesárea, provavelmente teria dado algum risco pra ele e pra mim também. Então, foi uma coisa boa eu ter marcado a cesárea, porque e se eu adiasse pra tentar ter o parto normal, né, e acabasse que desse alguma coisa. Então, graças a Deus, eu fiz a cesárea. E assim, gente, foi muito tranquilo. Só foi ruim porque eu tava tossindo, espirrando mesmo. Mas tirando isso, a minha cesárea foi tranquila. Minha sogra ficou 1 semana em casa comigo, então ela me ajudou muito. O Vitor também tirou a licença paternidade dele, ficou 5 dias e ele tinha 1 semana de férias que ele tinha combinado com o patrão dele pra deixar essa 1 semana pra quando o Luca nascesse. Então, a minha sogra ficou 1 semana em casa e o Vitor ficou 2 semanas comigo. Então, assim, foi muito tranquilo. Aí, voltando, colocaram ele, o Vitor saiu da sala, teve que sair. E aí falaram pra ele esperar mais ou menos em torno de 2 horas, que era pra poder subir lá pro quarto, e ele só poderia ficar comigo quando subisse pro quarto. Então, depois que o Vitor saiu, eles embalaram, vestiram, né, o Luca com a troquinha que a gente levou, porque assim que a gente entra pro centro cirúrgico, tem que dar pra enfermeira a caderneta, né, de vacina, com os documentos certinho, e também tem que levar uma troca. E eu ganhei essa bolsinha linda, que foi a minha prima que fez. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. E aí eu coloquei uma troca de roupa ali, fralda, manta, enfim. Coloquei tudo ali, eles trocaram o Luca e colocaram ele no meio da minha perna. Aí a gente saiu da sala. Quando a gente saiu da sala e foi pra aquela outra salinha, que tinha outras pessoas esperando pra subir pro quarto, eles colocaram o Luca numa caminha que tinha na frente da minha maca. E tinha outro bebezinho ali. Só que o Luca e o bebezinho estavam chorando demais. A mãe desse bebezinho tava dormindo e eu tava acordada.
E eu falei pro enfermeiro, falei, moço, ele tá chorando muito, não tem como eu pegar ele, não tem como colocar ele perto de mim. Aí o enfermeiro veio, colocou ele perto do meu peito e ele mesmo tentou procurar o meu peito e colocou meu peito na boca. O enfermeiro nem teve que colocar a mão nele pra poder pegar meu peito. Então, tipo, o Luca pegou meu peito muito rápido. E ele ficou ali 1 hora no meu peito e dormiu. Depois de 1h30, eu subi pro quarto com ele. E aí, dessa parte, eu não lembro nada. Eu não lembro de chegar no quarto, assim. Chegar no quarto e o que aconteceu. Eu não lembro. E o Vitor chegou na sala. Ficou com o Luca o tempo todo. A minha sogra foi pra lá. A minha mãe foi pra lá também. A minha sogra deu o primeiro banho nele. Quem deu o primeiro banho fui eu, Zé. Foi você? Foi. Minha mãe deu o segundo. O primeiro banho que deu fui eu. Verdade. Ó, como que eu não lembro. O Vitor deu o primeiro banho junto com a enfermeira. A enfermeira foi ensinando o Vitor e o Vitor foi dando banho. E o segundo banho que deu foi minha sogra. Ó, vocês veem como que eu não lembro. A primeira troca dele fui eu que fiz também. Foi, a primeira foi o Vitor. Foi o Vitor. Tipo assim, gente, eu tava grog. Eu não tava ali naquele momento, entendeu? Eu levei um tempinho, assim, pra mim me encontrar. Enfim, a enfermeira, eu tava com muita sede, gente. Vocês não estão entendendo. Muita sede. Muita sede mesmo. E a enfermeira falou assim, olha, você pode beber água, mas você pode beber só um pouquinho. Aí eu falei, não, tá bom. Dei um golinho assim. Na hora que ela virou, nossa, um gole, mais um gole, que eu tava com tanta sede. E detalhe, vocês vão ver na foto do parto do Luca, do nascimento, que eu estava com o nariz desse tamanho, porque eu queria um lencinho pra mim assoar meu nariz, e ninguém me deu um lencinho pra mim assoar meu nariz. Ou seja, eu tava o tempo todo fungando meu nariz, porque ninguém me deu lencinho. Eu só fui suar meu nariz na hora que eu fui tomar banho, que foi uma das piores horas. Foi uma das piores, porque assim, eu subi pro quarto e eu estava com avental. E ninguém me contou que depois que você sai da cirurgia, você não, assim, ninguém vem pra te botar uma roupa, entendeu? Um absorvente, porque eu sabia que ia descer muito sangue. Eu sabia que tudo que desses últimos meses que eu não tinha descido pra mim, eu sabia que ia descer. Então assim, eu fiquei praticamente 4 ou 5 horas na cama, sem nada aqui por baixo. Então assim, na hora que eu fui tomar banho, entendeu? Não tem como falar. Não tem nem o que falar, porque as pessoas já entendem. Estava uma poça, entendeu? Uma poça. E aí ela veio, tirou o dreno. Foi assim, uma sensação muito boa de tirar. E foi maravilhoso ficar com o dreno, porque eu queria fazer xixi, mas eu não precisava levantar, entendeu? E toda hora que minha bexiga enchia um pouquinho, o dreno já sugava o xixi. Então assim, foi maravilhoso. Na hora que eu fui tomar banho, que eu pisei no chão, parecia que tudo ia cair de mim. Parecia que eles não tinham costurado, parecia que tava tudo aberto. Foi horrível essa sensação. Pra mim fazer xixi, eu fiquei 25 minutos sentada no banheiro pra fazer um xixi. Eu não estava conseguindo fazer xixi. Tipo, parecia que, sei lá, desaprendi de fazer xixi. Fui tomar banho, né? O Vitor me ajudou a tomar banho. Ele colocou a fralda, me ajudou a colocar a fralda. E, gente, que fralda maravilhosa. Porque, assim, era super confortável, não era um absorvente da vida. E era muito confortável. Enfim, tomei banho e fui pegar meu filho no colo. Uma das primeiras vezes, né? Que eu tinha pegado ele lá embaixo, quando eu tava esperando pra subir no quarto. E aí depois eu só peguei depois que eu tomei banho. Depois que eu tomei banho, a enfermeira veio ver se meu colostro tinha descido. Ela puxou meu peito e saiu umas gotinhas, né, do colostro. E botou o Luca pra mamar, me ensinou a forma correta de pegar o meu peito. Só que ele pegava muito bem. Então, assim, de primeira ele já pegou super bem. E ficou 1 hora no meu peito ele mamando. E eu falando, tipo, Nossa, que muito colostro. Eu vou ter muito leite. tá bom. E o Luca ficou 1 hora no meu peito mamando. E aí ele parava de mamar e chorava. Parava de mamar e chorava. E chorava. E ele ficou os 3 dias da maternidade. Só ele do andar inteiro de bebê. Tinha uns 20 bebês. E só ele chorando. Da hora que ele nasceu, que a gente subiu pro quarto, até segunda-feira, que foi o dia que a gente saiu da maternidade. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Tipo assim, toda hora ele tava no meu peito e toda hora ele tava chorando. Ele não dormia. Ele não dormia de jeito nenhum.
E aí, a gente perguntando pra enfermeira, não, mas deve estar acontecendo alguma coisa, porque não é normal, só ele chorando, e ele tá mamando. E elas toda hora vinham, mãe, mas você tá dando mamar? Tô dando mamar toda hora e o Luca não para de chorar. Acabou que a gente viu que o Luca não tava fazendo cocô, então o Vitor teve que correr com ele na maternidade, atrás das enfermeiras, pra estimular ele pra poder fazer o mecônio, né? Porque ele só tinha feito cocô na minha barriga, depois disso ele não tinha feito cocô mais. As enfermeiras foram muito atenciosas com a gente, toda hora passava ali, perguntava como que a gente tava, e a gente lá sem saber o que fazer, porque eu e o Vitor é pai de primeira viagem, a gente não sabe o que fazer, não sabia. E a gente tava desesperado, achando que era alguma coisa, que o Luca tava com dor, que, sabe, ele tava com fome, enfim. Acabou que o Vitor correu atrás da enfermeira, ela veio, fez um estímulo com um cotonete e ele soltou o mecônio, né? E aí eu fui atrás pra ver se ele tinha problema de hipoglicemia, porque como eu tinha diabetes gestacional, meu filho poderia nascer com hipoglicemia. Então eu fui atrás da médica, pedi pra ela fazer um teste de sangue nele, né? Fazer aquele teste de furar o pezinho, pra ver se ele tinha hipoglicemia. E graças a Deus não teve, o Luca nasceu muito saudável. Esse apigar dele só foi 9 mesmo por conta dele ter feito o mecônio na minha barriga. Tirando isso, nasceu perfeito. E aí, a gente, eu e o Victor, ficou acordado das 5 da manhã do sábado até 1h pouca da tarde de segunda, que foi quando a gente saiu. A gente saiu do hospital ao 12h30, se eu não me engano. E aí a gente chegou em casa. E aí nessa hora em casa que eu fui dormir, porque o Victor ainda ficou com ele. Enfim, tem alguém que quer falar, entendeu? Você quer vir falar também? Manda. Vem. Manda. Vai. Vem. Vai. Vem. Ai, que lindo, meu Deus. 48 horas sem dormir, gente. Não mais. Das 5 da manhã que a gente acordou no sábado. Até segunda, até uma... Eu ainda fui dormir, você ainda ficou com a sua mãe com ele. A minha sogra e o Victor ficou 2 horas. Eu dormi 2 horas depois que a gente chegou em casa. Foi assim... Mas a noite foi a primeira noite que a gente dormiu, realmente. Foi. E que o Luca dormiu, realmente. Foi, verdade. Mas por causa do leite. Foi. Aí, gente, enfim. Passamos esses 3 dias. Na segunda-feira a médica foi lá pra poder me liberar e liberar o Luca. Só que ela falou que só poderia liberar o Luca se ele estivesse mamando direitinho. E aí ela tipo assim, o Luca tava mamando, só que não tava descendo muito, entendeu? E aí elas liberaram a gente, eu fui visitar a minha amiga. É verdade, neném? Eu fui visitar a minha amiga, que também teve neném. Ela teve neném na segunda. Então a neném dela é 2 dias mais nova do que o Luca. O Luca nasceu dia 21 e a Serine nasceu dia 23. Enfim, fomos lá visitar ela e depois a gente foi liberado pra ir pra casa. Aí a gente chegou em casa, o Koda super gostou do Luca desde sempre. Quase mordeu minha sogra uma vez, porque minha sogra foi pegar o Luca do meu colo e ele achou que ia fazer alguma coisa. E a Lua não é muito sociável, né? Então assim, até hoje ela ainda tem um pouquinho de receio, mas pelo menos ela já chega perto dele, ela já vem dar um cheiro e tal. Ele às vezes faz carinho nela. Enfim, aí a gente chegou em casa. Aí eu fui tomar um banho. Esse tempo que eu tomei banho, eu dormi. O Victor ficou com a minha sogra e com o Luca. E eu acordei. Nunca acordei pra dar mamar pro Luca. Não estava saindo nada de nada do meu peito. Nada de nada mesmo. Eu puxava o extrator de leite, eu tirava leite. Não saía nada, nada, nada. E ele tentava sugar. E ele chorava, e ele chorava, e chorava. Fomos comprar uma fórmula. Isso mesmo. O Luca tomou fórmula no primeiro dia em casa. Depois eu vou fazer um relato de amamentação pra vocês. Então assim, não se apeguem numa história de alguém achando que vai acontecer a mesma coisa com vocês, porque não vai. Cada história é uma história diferente. Então, a minha cesárea só foi ruim por conta de eu estar resfriada, estar tossindo, espirrando. E nessa de ficar tossindo, espirrando e forçando a barriga, um dos meus pontos entrou. O do direito. Entrou e cicatrizou lá dentro. E eu não vi. E aí no dia de tirar esse ponto, que sacrifício, eu fui no postinho e ninguém conseguia tirar, porque tava doendo demais. Eles puxavam e não saía. E aí me falaram que iam ter que me aplicar uma anestesia geral ali.
geral não, local, anestesia local. E iam ter que fazer um pequeno cortezinho pra tirar. Meu Deus, eu fui no céu e voltei, porque eu falei, gente... Não é possível, não é possível, não é possível. Cheguei na maternidade, eu tava preparada já. Já tinha chorado no Uber com a minha sogra, entendeu? Eu já falei, não, já era, vou ter que passar por isso, entendeu? E chegando lá, o mesmo doutor que fez a cirurgia, que fez a cesárea, que fez o parto do Vitor, no caso, o mesmo médico, foi tirar meu ponto. E ele falou, gente, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Aí ele falou, ó, eu vou contar até 3. No 3 eu vou puxar. Eu falei, tá bom. No 2 ele já tinha puxado. E eu só senti uma linha saindo só. Então assim, foi muito tranquilo. Não fiquem sofrendo que nem eu, porque eu fiquei uma semana chorando, o Vitor sabe. Uma semana chorando, achando que ia ser a pior coisa do mundo, que eu ia morrer, que, nossa, muito exagerado. Eram muitas emoções naquele dia. E outra, eu vou contar uma coisa pra vocês, coisa muito íntima, que ninguém me contou, entendeu? Ninguém me contou. Ninguém conta essas partes nos vídeos do YouTube, entendeu? Sobre a nossa amiga hemorroida, entendeu? Não. Depois que você ganha bebê, não sei se é com todo mundo, mas tipo, depois que aconteceu comigo, que eu fui perguntar, aí as pessoas me falaram disso, entendeu? Mas ninguém te conta se você não pergunta. Gente, assim, 3 meses de sofrimento. Porque assim, doía demais pra ir no banheiro, entendeu? E eu achava que isso acontecia com quem tivesse o parto normal, entendeu? Nunca passou pela minha cabeça que quem faz cesárea não força nada. Então, tipo, nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Mas sim, colegas, acontece. Acontece, é a pior coisa do mundo, mas passa, entendeu? E a gente sobrevive e é isso. Então eu vou trazer no próximo vídeo o Vitor pra fazer o relato de parto na versão dele, na visão dele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas informações que eu falei, que eu passei. Porque muita gente não me contou muita coisa que eu passei. E assim, eu gostaria de ter sabido, soubado. Sobrado. Sobrado. Eu gostaria que tivessem me contado, entendeu, gente? Porque assim, a mãe, ela se humilha desde... Você. Ou pra você. Ainda bem que tá em cima do sofá. É. Então, gente... Peraí, ficou meio torto, eu tenho um toquezinho. Vai cair, oh, meu Deus. Eu tô brincando com o meu carrinho. Então é isso, gente. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. E...